Agora, pessoal, depois que a gente entendeu como se faz a introdução, um tipo de introdução, são várias introduções, mas esse é um tipo de introdução aqui para a redação do Enem. A gente vai agora descer para o desenvolvimento. Então, muita atenção, né? Volto a frisar para quem pegou o vídeo aqui pela metade, tem mais dois vídeos anteriores, em que eu falo sobre as competências, falo sobre como introduzir a redação de modo a atender o tema, não é? Você tem que lembrar que o atendimento ao tema é uma das competências, a competência número 2, tudo bem? A banca vai observar se você entendeu o tema. E agora nós vamos descer, né, para a gente trabalhar tanto a competência de uma forma melhor, a competência 2, a competência 3 e a competência 4, de certo modo, tá bom? Então vamos lá, vejam só. Aqui, no vídeo anterior, para a gente recuperar, o que a gente fez com a introdução? Nós nos posicionamos, certo? Só pra gente retomar aqui para ficar mais claro. Porque repetir nunca é ruim, tá? Em redação. Nós trouxemos palavra-chave, ainda expliquei, ó, pega essa expressão aqui e comece dessa forma aqui, para ficar mais fácil. Vai dar uma oscilação, gente, entre a primeira pessoa e a terceira. Vocês vão ver que vai acontecer isso aqui. Mas é aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que trabalhar no primeiro momento dentro da honestidade. O que é honestidade? Aquilo com que a gente tem. É como se eu falasse assim, olha, eu vou perder aqui um pontinho ou outro, mas em compensação eu vou garantir uma excelente nota. Por quê? Porque eu vou pegar a essência da discursiva, a essência da redação. Tá bom? Então nós começamos dessa forma, assim, veja que eu estou assumindo que nós temos alguns deslizes, é o que é natural, tá? Para começo de conversa. Então, ó, posicionamento, né? Expliquei, ó, traga aqui os termos do tema, apresente causa, ponto final, consequência, trabalhe com coesão, na recuperação de ideia. E aqui, quando você fez essa introdução, você me trouxe uma causa e me trouxe duas consequências, tá? Duas consequências. Uma das consequências que você apresentou foi a questão das doenças mentais que são estimuladas pelo consumismo e a crise climático-ambiental. A causa do consumismo, você falou sobre a publicidade, não é? É aquela publicidade que não para, né? Que envolve as pessoas num ciclo aí de vício, não é? De compras. O que acontece? Quando você faz isso, você meio que desenha na introdução o que você vai fazer no desenvolvimento. E isso faz parte da competência de organização que a banca exige de você. Ela te lembra num tema, olha só, ela quer as coisas organizadas. Então, se você colocou uma causa aqui e duas consequências aqui, isso aqui faz parte da introdução. Na hora que você for desenvolver, você terá que primeiro trabalhar esta causa, pela ordem, não é? Trabalhar a causa, trabalhar uma consequência, já que você trouxe duas, e trabalhar outra consequência. Consequência 1, consequência 2. Tá bom? Tudo bem? Então venha comigo que eu vou te explicar. Mas antes de a gente trabalhar esses três argumentos, veja bem, para dizer para o examinador que você está colocando as coisas em ordem, você pode usar esses marcadores aqui, tá? Olha só. Você pode usar esses marcadores preliminarmente, pode ser também em primeiro lugar. Ah, professora, meu professor de redação não gosta, porque ele fala que é muito maceteado. Cara, se tá na gramática, pode usar, senão tem que rasgar a gramática. Em primeiro lugar, pode ser também de início, tá? Vírgula, tá vendo? Já tô colocando as vírgulas para vocês. Em segundo lugar, aqui veio o segundo lugar para o meio da sentença, tudo bem, né? Isolei entre vírgulas aqui, mas geralmente a vírgula fica aqui no início. Como eu tô falando de consequência, então aqui falou de uma consequência, aqui então vai falar de outra consequência, outro efeito e consequência, você já sabe, são as mesmas, né? Tem o mesmo significado. Bacana. Pode ser também, não é? Você pode ir trocando, além disso, vírgula, ou ademais, vírgula. O que são esses nexos aqui? Esses nexos indicam soma. Você trouxe aqui uma causa, aqui você trouxe uma consequência, aqui você pode acrescentar, somar aquela consequência anterior, outra. Além disso, a falta de reflexão, tá vendo?
Ademais, vírgula, falta de reflexão são conectores de soma. Vocês vão precisar muito desses conectores na prova, tá, gente? Por quê? O que é redação? Redação é acréscimo de informação ou continuidade da informação. O tempo inteiro você está acrescentando informação, o tempo inteiro você está continuando uma informação. Então vamos lá. Dentro do parágrafo, ó, aqui vai se trabalhar o que primeiro? Eu vou trabalhar com a ideia de causa, a causa daquele consumismo exagerado. E lembra que a gente falou que a causa era publicidade? Então nós vamos meramente repetir, ó. Preliminarmente, vírgula. Guarde esse verbo aqui. Importa esclarecer que, tá vendo? Ó, não tem vírgula, vai direto. Que muitas pessoas são conduzidas a consumir em excesso pela publicidade ininterrupta. Que quando você fez isso aqui, o que você fez? Você meramente retomou, tá? Olha aqui o que aconteceu. Ó, uma das causas desse mal social é a influência da publicidade que cria um ciclo vicioso para o consumo. Se ela cria um ciclo, então ela é ininterrupta. Gente, credo, ininterrupta, tá bom? Então, ó, preliminarmente, importa esclarecer que muitas pessoas são conduzidas a consumir em excesso pela publicidade ininterrupta. Ponto. Por que importa esclarecer, pessoal? Por que esse verbo? Por que aqui convém elucidar? Eu vou explicar para vocês, isso aqui é um segredinho. Sabe aqueles temperos de comida de vó, né, ou de tia, que só essas pessoas sabem e elas não gostam de contar, então vou explicar para vocês. O que é dissertar? Antes de eu entrar aqui, de fato, no desenvolvimento. Dissertar é esclarecer. Quando você disserta sobre alguma coisa, você mostra seu conhecimento sobre aquilo. Então você vai esclarecer, você vai aprofundar, você vai mostrar o seu conhecimento. Então, olha a dica. Importa, insta, que é o mesmo que importa, convém, já vou colocar o verbo já conjugadinho, tá? Bonitinho para vocês aqui, já flexionado na pessoa certa. Convém, cumpre, tudo bem? Posso usar isso aqui também, ó. Posso usar essa expressão. É importante, é necessário, é preciso. Anote isso aqui, tá bom? O que esses verbos vão fazer? Estes verbos te ajudam a começar. Eles têm um papel que nós chamamos de verbos incoativos. Eles dão um chute para você começar a escrever. É como se você lançasse a bola no campo, não é? E daqui a pouco o outro vai fazer o gol. Você fizesse o lançamento exatamente para aquele artilheiro fazer o gol. E qual que é o artilheiro? O verbo da dissertação. Vamos lá? Esclarecer, elucidar, lembrar, acrescentar, frisar, analisar, com S, tá, galera? Defender. Considerar também pode. O que esses verbos estão fazendo aqui? Você pode fazer vários casamentos dessa turma aqui com a turma de cá. Olha só, aqui tá assim, ó, podemos considerar. Tá vendo? Você você está considerando que de fato o consumismo atual é uma doença coletiva, seu ponto de vista, sua consideração. Aqui você vai começar esclarecendo, ó, importa, esclarecer. Pode ser também cumpre, esclarecer. Poderia ser também cumpre, esclarecer, tá vendo? Por quê? Porque no primeiro momento você vai, né, esclarecer, você vai explicar, certo? No segundo momento você pode aprofundar, ou seja, elucidar. O que é elucidar? Jogar luz, ou seja, explicar mais a fundo. Ó, print aqui na tela que vai apagar na hora que eu mexer. Vamos mostrar. Venha comigo. Veja só o segundo argumento. Ó. Aqui, ó, convém elucidar. Eu posso fazer vários casamentos, tá? Daqueles verbos que eu mostrei pra vocês, tá bom? E aí eu vou sempre redigindo assim. Toda vez que eu tiver dificuldade para começar uma sentença, eu parto para esse tipo de redação, para ficar mais fácil, tá? Então vamos lá?
Primeiro argumento, então, como ele é construído? Você vai retomar o seu argumento aqui. Você vai parafrasear. O que é parafrasear? Eu vou escrever com outras palavras o argumento que eu tinha acima. Preliminarmente, importa esclarecer que muitas pessoas são conduzidas a consumir em excesso pela publicidade ininterrupta. Esta quem? A publicidade ininterrupta. Esta. Por que não é essa? Porque agora eu fui pontualmente a palavra publicidade. Tá vendo? Quando eu vou à ideia decimal social, decimal é o quê? É o consumismo, que é a doença coletiva. Eu fui à ideia, ou seja, mais expressões. Aqui eu fui a uma expressão mais próxima, única. Então, esta, aí eu vou dar um motivo. Veja, aqui vem primeiro, ó, a retomada do item temático. Agora eu vou trazer o motivo. Esta é motivada, segundo defende Zygmunt Bauman, pelo fato de as pessoas terem fetiche de riqueza, ou seja, de pertencimento a grupos sociais abastados. Ponto. Trouxe aqui uma motivação. Vou trazer uma segunda motivação para a publicidade ininterrupta gerar consumismo. Além disso, vou acrescentar, a publicidade ininterrupta funciona muito bem nas redes sociais, porque os sujeitos contemporâneos usam-nas com maior frequência para se comunicar e para se informar. Ponto. Trouxe duas razões de a publicidade ininterrupta gerar consumismo, que era isso que eu queria desenvolver. Aí eu vou tirar uma pequena conclusão, meu comentário, tá? Minha opinião, minha pequena conclusão. Assim, né, estes, quem são? A que se refere essa expressão? Aos sujeitos contemporâneos, ó, os últimos elementos substantivos aqui. Estes ficam mais expostos a serem impelidos a consumir em excesso, sem que haja qualquer filtro moderador que os ajude a refletir sobre a real necessidade das aquisições que tais indivíduos fazem. Beleza. Perfeito. Vamos entender como se estruturou esse parágrafo todo? Ó, marcador de ordem do primeiro argumento, verbo da dissertação, paráfrase da primeira ideia. Paráfrase da primeira ideia, tá? O que é essa paráfrase? É um espelho, e é isso mesmo, gente. Toda redação segue o princípio do paralelismo. Você vai espelhando o que você fez e vai desenvolvendo. Espelha e desenvolve. É como se você fizesse um movimento maior, derivado daquele movimento menor. Então aqui eu tenho uma ideia, que eu comecei aqui, falando sobre publicidade, né, e ciclo vicioso do consumo. Aqui eu retomo, importa dizer que muitas pessoas são conduzidas a consumir, né, porque o assunto é consumo, consumir em excesso pela publicidade ininterrupta. Então, essa é a primeira ideia. Vocês vão ver que aqui nessa primeira ideia não entra nenhum pensador, não pode entrar. Por quê? Porque a redação é sua. O pensador não é o dono da redação. Quando eu coloco o Zygmunt Bauman, que a gente vai estudar no outro vídeo sobre ele, né, sobre a importância desse pensador, ele não entra aqui nessa primeira frase, não pode, a primeira frase é sua. Ele tem que entrar para respaldar, ou seja, sustentar o que você apresentou. E aí você vem, ó, esta, ou seja, a publicidade, agora sim, você vem com a ideia de Zygmunt Bauman, não é? Ó, essa, segundo defende Zygmunt Bauman, né, ela é motivada por quê? Pelo fato de as pessoas terem fetiche quer dizer fantasia mesmo, né, de riqueza. Tem gente que tem atração por se sentir rico. Às vezes é pobre, mas quer passar aquela imagem, olha, eu sou bem vestido, eu compro pra caramba, eu tenho um carrão. Então esse é o fetiche, né, a sedução, tá? A sedução da riqueza. Então você escreveu até aqui. Tá vendo aqui esse ou seja entre vírgulas? Use bastante, ou seja, isto é. Mas isso não é um defeito, Júnior, eu meio que tenho que reexplicar? Não, na dissertação quer dizer um aprofundamento. Você preocupado em esclarecer de uma forma melhor, não é, aquilo que você escreveu, tá? Esclarecer melhor é até uma redundância, mas é para você entender assim mesmo, tá bom? Então, ó, ou seja, né, pelo fato de as pessoas terem fetiche de riqueza, ou seja, de pertencimento a grupos sociais abastados, gente com dinheiro, tá? A pessoa não quer andar com pobre, ela quer andar com quem tem dinheiro, tá bom? Ponto. Além disso, ó, aí você trouxe então uma segunda característica dessa ideia de a publicidade, né, induzir as pessoas a comprar muito. A primeira é que a publicidade sabe que ninguém gosta de ser pobre. Então as pessoas que precisam pertencer, ter sensação de pertencimento a grupos sociais abastados. Ela sabe disso, por isso ela cria produtos exclusivos, né? Ela fala, olha, requinte,
luxo, exclusividade. Aí as pessoas ficam seduzidas por aquilo ali. Além disso, então você vai acrescentar informação. Você vai trazer o segundo motivo, ó, de a publicidade ininterrupta, né? Ela fazer com que as pessoas consumam muito. Além disso, a publicidade ininterrupta funciona muito bem nas redes sociais, vírgula, vai explicar por quê. Os sujeitos contemporâneos, ou seja, as pessoas hoje, usam as redes, né, com maior frequência para se comunicar e se informar. Então a publicidade vai muito bem onde as pessoas estão. Ah, vamos aqui seduzir as pessoas. Por quê? Elas estão aqui o tempo inteiro. É aqui que a gente acha as pessoas, na rede social. Aí vem a sua conclusão. Assim, estes, ou seja, os sujeitos contemporâneos, tá vendo? Eu fui pontualmente a sujeitos contemporâneos, ficam mais expostos a serem impelidos a consumir em excesso, sem que haja qualquer filtro moderador que os ajude a refletir sobre a real necessidade das aquisições que tais indivíduos fazem. Bacana? Então vamos lá. Reestruturando aqui de uma forma mais clara. Ó, ideia sua. Aqui, ó, ideia autoral, que é a sua própria ideia. Fundamentação. Então, a primeira razão, ó. Razão, né, baseada em fonte de fundamentação, que é para sustentar o que você propôs. Aí precisa aparecer o Zygmunt Bauman aqui. Então, uma razão. Segunda razão. Aqui não coloquei nenhuma fonte, mas como se fosse. Aqui termina com seu ponto de vista. Então, termina com o ponto de vista autoral, quando você faz um balanço sobre aquilo que você escreveu. Ou você explica melhor, entendeu? O que você escreveu. Certinho? Então, isso se chama desenvolvimento. Vou mostrar agora o segundo argumento como fica depois deste primeiro argumento, tá? Para você ter uma noção. Perfeito? Então, vou fazer isso no outro vídeo para o vídeo não ficar tão extenso.